Muito bem, gente. Então, vamos começar o nosso estudo, não é? O nosso estudo sobre o livro Espírito de Verdade, como a gente sempre faz, com uma prece, não é? Serenando as nossas mentes e os nossos corações. E agradecendo a espiritualidade por essa oportunidade, não é? De podermos estar reunidos em nome de Jesus, para estudar um pouco mais, não é? Sobre o Espiritismo, não é? E sobre o Evangelho, não é? Que esse estudo do Espírito de Verdade é, na verdade, um estudo sobre os temas e os tópicos principais e fundamentais do Evangelho. E como a gente sempre faz, a gente ora e pede para que essas nossas vibrações dessa prece sejam entregues a todos os irmãos mais necessitados, né? Os irmãos doentes, as crianças órfãos, aos velhos desamparados, aos pobres e miseráveis, aqueles nossos irmãos em áreas de conflito, e a todos aqueles que passam por algum tipo de dificuldade neste momento. E assim, não é profundamente agradecidos que somos, a gente oferece as nossas melhores energias e a nossa melhor vibração em forma de prece. Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós, meu Pai, o vosso reino, que é de amor e de bondade. E seja feita, Senhor, a vossa vontade, e não a nossa, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso, de cada dia, dai-nos hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, os nossos erros e os nossos tropeços, na mesma medida em que vamos aprendendo a perdoar aqueles que erram e que pecam para conosco. Não nos deixeis, Senhor, entregues às tentações. Livra-nos de todos os males, porque temos a certeza de que não estamos sós e que em vossas mãos, meu Pai, repousa todo o poder, todo o reino e toda a glória. Que assim seja. Muito bem, gente. Então, para a gente lembrar, não é? A gente está estudando o livro Espírito de Verdade, não é? E esse livro tem diversos textos, e esses textos eles se remetem, não é? Eles têm como referência, não é? Capítulos e itens e passagens do Evangelho, não é? Eu não me lembro agora exatamente qual é, mas eu já digo para vocês aqui, porque a gente acaba esquecendo, e eu também acabo esquecendo, a gente está estudando o item 6, certo? Que se chama Deus te abençoe, e que remete, não é? Ao Evangelho, ao capítulo 10, que fala, na verdade, sobre caridade, não é? Então a gente tem que lembrar, né, do texto, para a gente nunca esquecer, não é? Deus te abençoe, que é um texto de Hilário Silva, não é? Aonde conta a história, não é, de uma senhora que estava praticando seus atos, não é? E que foi agredida, não é, por um jovem. E que esse jovem adoeceu e essa senhora depois teve a chance de cuidar desse jovem, né? E esse jovem, ele se desculpa com ela pela agressão, e a resposta dela é: Deus te abençoe, não é? Então, é um texto que fala de caridade, de entendimento, não é? De compaixão, né? De perdão, e ele remete lá ao capítulo 10. E o capítulo 10 ele vai falar sobre todas as questões fundamentais de quando eu falo sobre o perdão, não é? E agora a gente vai entrar no item 17 do capítulo 10, que é uma continuação sobre o tema da indulgência, que vocês já vieram, que vocês conversaram provavelmente na semana passada, que eu não estava presente. Então, esse é o
né, o panorama geral da onde a gente está. Então eu vou perguntar se tem alguém que está morrendo de vontade de ler o item 17, não é? Para que depois a gente possa conversar sobre ele. Eu acho que aqui, nesse caso, desses itens do Evangelho, a gente não precisa ler, depois voltar no miudinho. Essas passagens que a gente tem aqui são relativamente curtas e a gente pode conversar sobre elas, não é? Porque são coisas que a gente já vem falando bastante. Então, se alguém tiver com vontade de me ajudar e puder ler o item 17, por favor. Eu posso ler, sim, Alexandre. Obrigado, Nilza. A gente tinha lido até a parte que era... Mas é bom rever tudo, né? O item 17. A Eu gente acho que tinha ido sim. até compreender todos a E- misericórdia infinita de vosso Pai. Mas vamos seguir no 17 aqui, começar. é- Isso, vamos ler ele inteiro e depois a gente conversa bastante sobre ele, porque esses itens aqui dá para a gente conversar bastante, não é? Sim, então vamos lá. Item 17. Sede indulgentes para com as faltas de outrem, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como dela usastes para com os outros. Sustentai os fortes, encorajai-os à perseverança, fortificai os fracos, em lhe mostrando a bondade de Deus, que considera o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo sua asa branca sobre as faltas dos homens e velando-as. Assim, aos olhos daquele que não pode ver o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não ouvideis jamais de lhe dizer, pelos vossos pensamentos e, sobretudo, pelos vossos atos. Perdoai as vossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras. Não só sua letra é admirar, mas também o compromisso que ela encerra. Pode continuar, Alessandro? Ah, vamos até o fim. Ah, tá. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeito, Nilza. Que pedis ao Senhor em lhe solicitando para vós o seu perdão? Apenas o esquecimento de vossas ofensas? Esquecimento que vos deixa no nada, porque se Deus se contenta em esquecer as vossas faltas, ele não pune, mas tampouco não recompensa. A recompensa não pode ser a paga do bem que não se fez, e ainda menos do mal que se fez. Fosse esse, fosse esse mal esquecido. Ele pedindo perdão de vossas transgressões, vós lhe pedis o favor de suas graças, para nelas não mais cairdes. A força necessária para entrar num novo caminho, caminho de submissão e de amor, no qual podereis somar a reparação ao arrependimento. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Esse véu, frequentemente, é bem transparente aos vossos olhos. Levai-lhes o amor ao mesmo tempo que o perdão. Fazei por eles o que pediríeis ao vosso Pai Celeste fazer por vós. Substituí a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai, pelo exemplo, essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai como ele próprio fez, enquanto viveu sobre a terra, visível aos olhos do corpo
e como a prega ainda, sem cessar, desde que não é mais visível senão aos olhos do Espírito. Segui esse divino modelo, marchai sobre seus passos. Eles vos conduzirão ao lugar de refúgio, onde encontrareis o repouso depois da luta. Como ele, carregai todos a vossa cruz e escalai penosamente, mas corajosamente, o vosso Calvário. No cume está a glorificação. João, bispo de Bordeaux, 1862. Muito bem, Bispo de obrigado, Nilce. Bordeaux. Falei errado. Pô, gente, só dá um minutinho que meu cachorro tá destruindo o lixo aqui. Já vem. Perdão, me desculpem. Bom, esse, esse texto, ele trata, não é, essa passagem, essa mensagem de São João, trata de pontos fundamentais, não é? O primeiro ponto fundamental na questão da indulgência, que ele trata aqui, é a questão do julgamento que a gente sempre faz sobre as atitudes do próximo, não é? Isso é muito interessante, porque a gente sempre tem a tendência, não é, de julgar as atitudes daqueles, não é, ou que estão próximos a nós, bom, ou aqueles que a gente também desconhece. A grande verdade, pelo menos do meu ponto de vista, não é, é que a gente pouco conhece, não é, as razões, não é, que levaram as pessoas a agir de determinadas formas. No domingo, eu fui conversar com o pessoal lá, fiz a palestra, e eu falei sobre o aprendizado que eu tive com os meus filhos, né? A gente acha que os pais ensinam os filhos, na verdade, os filhos são grandes escolas para os pais. Né? E meus dois filhos são, né, já são homens, já são adultos, e eles me disseram assim: Olha, pai, né, em algumas vezes que eu sentei para conversar com eles sobre algumas coisas, a gente, né, claro que, né, gosta de escutar a sua opinião, gosta de saber o que você acha, como você vê as coisas. Contudo, você não está vivendo aquilo que a gente está vivendo. E você não está vivendo a mesma experiência que a gente está vivendo. Né? Isso me fez pensar muito quando meus filhos me disseram isso, os dois me falaram isso. Né? Então, se a gente parar para pensar com bastante tranquilidade, a gente vai perceber que mesmo no nosso círculo mais íntimo familiar, onde a gente acha que conhece as pessoas, na verdade, não é? A gente não sabe as experiências de vidas passadas que esses irmãos nossos, que hoje são pais, filhos, irmãos, né? A gente não se recorda dessas experiências passadas ou não sabe. E a gente, não é? Também não está vivendo, não é? A intimidade dos acontecimentos e dos fatos pelos quais essas pessoas passam. A gente, claro, está convivendo dentro do nosso círculo familiar, mas a gente não sabe o que acontece no trabalho, a gente não sabe o que acontece na escola, não é? Então é uma coisa muito interessante, porque se a gente, nesses círculos que são muito próximos a nós, onde a gente acha que conhece, a gente, na verdade, não tem também o direito de julgar, porque a gente tem que se lembrar que cada um de nós é único,
cada um de nós viveu experiências passadas, cada um de nós carrega esse aprendizado e que cada um de nós vive as experiências atuais e, e reage dado aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente carrega conosco, não é? E aquilo que a gente está vivendo. Então, eu, na verdade, por mais, né, pai que eu seja, por mais experiência que eu já, maiores que sejam as experiências que eu tenha vivido, eu tenho que compreender que eu não deveria julgar, não é? Por que que eu não deveria julgar? Porque eu não sou o meu filho. Eu não estou vivendo aquilo, não é? Eu sou um ser único e ele é um ser único, não é? Então, eu estou dando esse limite para vocês, né, desse exemplo, porque se a gente começa a expandir isso, é muito fácil a gente ler uma manchete de uma notícia, não é? E reagir, né? E dizer assim, puxa vida, né? É bandido, não é? É isso, é aquilo. Mas a gente não sabe, né, o que levou a pessoa a agir daquela forma, o que fez com que a pessoa se comportasse daquela forma, não é? E a primeira mensagem, não é, do verdadeiro sentimento de indulgência que São João nos dá aqui, é exatamente o não julgamento das atitudes dos outros, não é? E a gente, se não é capaz de entender, que se abstenha, pelo menos, do meu ponto de vista. Então, eu não sou capaz de julgar, eu não deveria julgar ninguém. Porque se nem aqueles do meu círculo familiar eu efetivamente consigo entender exatamente o que eles estão vivendo na sua intimidade, como é que eu vou fazer isso para aquelas pessoas que são mais distantes de mim? E a gente carrega, né, dentro do nosso coração, Emmanuel já disse, né, o orgulho é a maior chaga, não é, da humanidade no século. A gente carrega esse orgulho, então a gente acha que a gente sabe. Como a gente acha que a gente sabe, a gente se vê no direito de poder fazer um julgamento, não é? E muitas vezes tomar uma atitude com relação a isso, não é? E a indulgência passa por isso, pelo não julgamento. Porque no momento em que eu não faço o julgamento, eu sou capaz de tratar aquela situação de uma forma diferente. Pelo menos com mais paz, com mais tranquilidade. Esse é o meu ponto de vista com relação ao primeiro ponto, não é? Na segunda parte, ele caminha mais um pouco e toca num outro ponto importante da indulgência, que é, ao invés de eu fazer uma crítica e fazer um julgamento, o que eu tenho que fazer é apoiar a esse irmão, não é, para que ele consiga, não é, vencer ou superar as dificuldades pelas quais ele está passando. E se ele cometer um erro, que ele seja capaz de corrigi-lo, não é? Então, né, é uma questão, na verdade, que vai se construindo, não é? Então, essa questão do julgar, do meu orgulho, que eu tenho que trabalhar para que eu não faça esses julgamentos e para que eu me coloque à disposição para ajudar esse irmão, e se de alguma forma está cometendo um ato, não é? Que não é legal, que não é bom, que eu possa ser, né, apoio para que esse erro cometido seja corrigido. E aí São João diz o seguinte: a gente não pede a Deus para nos perdoar da mesma forma que a gente perdoa os outros. Né? A gente não fala, né? Eu não falei aqui na prece de Pai Nosso, perdoai as nossas dívidas, as nossas ofensas e os nossos tropeços, na mesma medida em que eu aprendo a perdoar aqueles que erram e que pecam para conosco, não é? Bom, se eu espero indulgência
não é? E aqui a gente pode falar de Deus, mas vamos falar dos nossos círculo familiar, vamos falar, não é, dos nossos amigos, das nossas relações de trabalho. Se eu espero que quando eu cometo um erro, não é, que as pessoas tenham indulgência para com o meu erro e que me ajudem, né, no processo de corrigi-lo, não é? Eu tenho que fazer da mesma forma. E aqui ele trata a questão olha, a gente tem mérito, a gente não tem mérito, Deus. Ele cita muito Deus, não é? Mas a gente sabe que Deus não consegue olhar um por um, 8 bilhões aqui, mais em todos os outros planetas, não é? Na verdade, né? Quando ele diz isso, ele diz porque essa questão do comportamento, essa questão da minha forma de agir, a gente já conversou muito sobre isso, não é? Vai me colocar, não é? Num campo vibratório, não é? Num campo de me aproximar de irmãos que pensam como eu. Então, no momento em que eu sou capaz de perdoar, no momento em que eu sou capaz de praticar indulgência, no momento em que eu sou capaz de dar apoio àquele que comete os seus erros, eu naturalmente, não é, vou me ligar a irmãos que vão ser capazes de fazer o mesmo para comigo, tanto encarnados como desencarnados. Não é? Então, o que acontece é que aí você cria uma corrente onde todos se apoiam e se ajudam. Para quê? Todos nós, para que a gente vá amadurecendo, para que a gente vá aprendendo, para que a gente vá se desenvolvendo junto. Porque erros todos nós vamos continuar cometendo porque somos imperfeitos. E aí São João fecha esse item dizendo o seguinte: não esqueça dos seus erros, não é? Trabalhe para corrigi-los. E eu acho isso importante, porque eu acho que a gente tem que carregar os nossos erros e os nossos acertos na nossa memória, não é? Por quê? Porque é com essas lembranças, porque nós sabemos os nossos erros e os nossos acertos. Lá no fundo do nosso coração, a gente sempre sabe. Com essas experiências, a gente, se fizer um exercício, não é, de consciência e de análise, eu me lembro muito da tia Lídia, o Faustinho também vai lembrar que ela falava: Você já se olhou no espelho hoje? Não é? E se a gente faz esse exercício, não é, de autoavaliação, e a gente carrega conosco essas experiências, não é? De erros e de acertos, o que vai acontecer naturalmente é que a gente vai caminhar para um comportamento de não cometer mais os erros que já cometemos, porque a gente ainda se lembra deles e a gente sabe que não deve agir dessa forma. E a gente vai perseverar nos acertos, porque a gente sabe que esses acertos foram acertos, não é? Então, aqui São João passa por, né, todos esses pontos, não é? Não julgamento, o trabalho do orgulho, não é? Ser apoio àquele que erra, não é? Se lembrar de que sempre, sempre nós vamos acabar, né, nos comportando, nos sintonizando, nos aproximando aquelas pessoas que pensam como nós. Eu fico me lembrando do livro Pensamento e Vida, que a gente estudou tanto, não é? Que fala sobre associação. A gente sempre lembra da associação, não é mesmo? E eu acho muito interessante, porque as pessoas realmente se aproximam. Quando a gente vai na nossa casa espírita, lá no nosso cantinho, não sei se vocês percebem, somos pessoas completamente diferentes uma das outras. Mas somos muito parecidos em muitas coisas. Né? Cada um de nós vive uma vida diferente, cada um tem as suas famílias, suas dificuldades e seus desafios. Mas todos nós pensamos de forma parecida. Todos nós estamos, a gente está buscando aprendizado, a gente está buscando ajuda, a gente está buscando esclarecimento e a gente está buscando acolher aqueles que mais precisam.
Não é assim, não é o que a nossa casa faz. Nossa casa evangeliza, a nossa casa educa e a nossa casa ajuda. E todos que estão ali, apesar das suas diferenças, não é? A gente tem essa coisa em comum. Então, isso é fundamental, não é? E, e que a gente sempre se lembre disso, não é? Que a gente vai acabar, não adianta, gente, a gente se aproxima, é natural, as pessoas se aproximam, não é? As pessoas que pensam da mesma forma acabam se aproximando e se sentem bem entre elas, não é? Normalmente, os nossos amigos são pessoas que pensam e têm valores parecidos com os nossos, sabe? Isso é muito, muito interessante, apesar das diferenças, claro, que a gente tem, não é? E que a gente lembre sempre, né, que quando a gente perdoar a todos, não é? A gente não precisa esquecer, a gente precisa perdoar. Mesmo porque eu também acredito que a gente aprende não só com os nossos erros. A gente também aprende vendo os erros dos outros, não é? Então, que a gente aprenda com tudo isso. A gente não gosta de dizer, eu pelo menos adoro dizer, que a encarnação é uma escola, não é? E a gente tem diversas lições e diversas classes, né? Classe de aula mesmo. Não é? Tem aquela que eu aprendo comigo mesmo. Tem aquela que eu aprendo com aqueles que estão ao meu redor. Tem aquela que eu aprendo com aqueles que estão mais distantes de mim. E eu aprendo nos erros e eu aprendo nos acertos, não é? Então, a gente saber que alguma pessoa tomou uma atitude com a qual eu não concordo, eu posso muito bem perdoar a pessoa e me lembrar disso. Por quê? Para que eu não cometa o mesmo erro que aquela pessoa cometeu. A gente aprende, gente, pelos bons exemplos e pelos maus exemplos. Isso tudo é muito natural, pelo menos do meu ponto de vista, não é? Então, é, eu acho esse texto é muito bacana, não é? Porque ele passa por todos esses pontos. Alguém quer me ajudar a fazer mais algum comentário? Senão eu fico falando sozinho aqui, né? Não pode. Vocês têm que me ajudar. Ô, Alexandre, ninguém vai falar, eu vou falar. Boa, boa. É, e é isso que você falou, é verdade, né? Que a gente, quando a gente se diferencia de muitas coisas, não somos únicos, né? Como você disse. E, e que, mas somos parecidos em muitas coisas, né? Porque a gente acaba vibrando igual, aproximando, né? E a gente sente essa coisa boa, né? Das pessoas se aproximando da gente que pensa igual, que quer as coisas igual. E é isso aí que você disse, que está aqui nesse capítulo, né, muito interessante, sobre, em vez, né, da gente fazer a crítica, o julgamento, que é uma coisa que a gente, de repente, está fazendo, precisa amarrar uma fitinha no braço, assim, né? Como disse a Meire numa palestra, que tem um país aí que o pessoal amarra uma fitinha para não reclamar, principalmente reclamar, né? Que a gente tem mania de reclamar. Mas essa parte da crítica e o julgamento, a gente precisa estar sempre atento, porque quantas pessoas, às vezes, estão precisando do nosso apoio? Que o apoio é caridade, né? O apoio, ele funciona como caridade. Às vezes a gente faz uma crítica que acaba afundando uma, como é que eu vou dizer, uma ideia que pode ser boa, que vai fazer Uhum, muitas pessoas uma influência boa, e às vezes uma crítica você acaba não tendo um entendimento e fazendo com que tudo se perca, né? O apoio é uma caridade muito grande que a gente dá para aquele que dentro da família
são os primeiros, né, que a gente precisa apoiar. Como você disse, os filhos, eles ensinam a gente, com certeza, antes de ser filhos nossos, eles são nossos irmãos, não tem jeito, são É, nossos irmãos, é isso. Mas eu só estou para complementar, o Faustinho também vai falar não, alguma coisa. isso é ótimo, mas eu quero insistir nesse ponto, sabe, Nilza? Porque esse é um ponto muito, muito importante, né? A nossa questão de julgamento é a gente achando que a gente é senhor da razão, não é? Uhum, E a gente se esquece, né? Bom, nós somos espíritas, né? Todo mundo que participa do estudo é da casa, e a gente tem algumas verdades absolutas, né? A primeira verdade é que, né, nós passamos por processos encarnatórios, não é verdade? A gente morre e isso. volta, morre e volta. Então, a gente baseado nisso tudo, né? Às vezes, meus filhos, quando conversaram comigo sobre isso, foi muito legal, porque eu parei para pensar nessas coisas, porque tem aquelas coisas do pai fala não, porque eu estou falando que não, porque eu sei o que eu estou falando. E é muito interessante, né? Eu estou dando esse exemplo porque é o limite do limite, né? É, porque se eu não conheço meus filhos, né? Eu conheço os meus filhos nos 20 e poucos anos que eles têm convivendo comigo nesta encarnação. Tá? Isso, Eu sou capaz, claro, de enxergar, não é, o comportamento, quais são as tendências e o que eles têm, né? Hoje, nesses 20 anos de encarnação. Agora, eu sou incapaz, eu não sei o que aconteceu com eles em outras vidas, tá? E eu não estou vivendo a intimidade deles. Então é assim, eu não estou na roda de amigos deles, eu não estou na escola que eles frequentam, eu não estou no trabalho que eles fazem, eu não estou lá, né? E é, como eu não conheço o que eles carregam efetivamente de experiências, e eu não estou vivendo as experiências atuais, sim, eu certo, achar que eu posso dizer algo sobre isso, para mim, não faz o menor sentido. O que eu posso dizer, como eu tenho feito já há muitos anos com isso, eu falo, "Ó, deixa eu te contar a minha experiência, o que eu vivi e como eu reagi, né? Isso é diferente de eu dizer é assim, né? é Eu vou dizer, verdade. olha, foi assim que o meu filho agora está no primeiro emprego. Ele queria conversar comigo, eu vou dizer para ele, deixa eu te contar o que eu vivi na minha experiência de primeiro emprego e como eu reagi. Isso não significa que eu estou dizendo para ele é assim, é assado. Eu não estou lá, eu não estou no dia a dia do trabalho dele, eu não conheço as pessoas que Hum. estão ao redor dele, né? Então, se a gente, né, e aí é uma coisa que a gente tem que parar para pensar, porque essa questão do julgamento e do orgulho é fundamental para o tópico da indulgência. Se eu não sou capaz de não julgar, eu não sou capaz de perdoar, não é? Então a gente Perfeito. precisa ter a consciência disso. É o que você disse, viu, Nilson? A gente acaba se aproximando. Por exemplo, a gente tem esse nosso grupo das 7 aqui, que vai virar o grupo das 9 de terça-feira, não é? É, E, e sempre somos nós, né? Então é o Faustinho, é você, é a Elessia, é a Ju, é a a Luzia, e Lucia, o Antônio, Juliana, né? né? a Também a, Juliana também. a Ju tá aqui, inclusive, né, no nosso grupo. Às vezes a gente tem outras pessoas que vêm. E é interessante, porque se a gente parar para pensar, nesse momento nós todos estamos ligados porque a gente está na mesma sintonia. É, A gente está aqui juntos, né? Eu estou aqui com vocês. A gente está querendo aprender, conversar sobre temas fundamentais, então a gente se aproxima. Então, quando ele diz aqui que a gente tem que aprender a perdoar para ser perdoado, é exatamente isso, porque no momento em que eu começo a agir dessa forma, eu vou me aproximar de pessoas que também agem dessa forma. E aí o que que acontece? É tudo, gente, é natural, na verdade, né? Se eu estou rodeado de pessoas que são capazes, né, ou de certa forma, né, entender ou tentar entender, não é? E estender o braço, dar o apoio, o que que vai acontecer?
eu vou acabar, né, cometendo os meus erros aqui neste grupo. Vocês vão ser capazes de tentar me entender e me perdoar, como eu também vou ser capaz de tentar entender e perdoar todos vocês. Então, Verdade. não é, é assim que as coisas, na verdade, do meu ponto de vista, elas se estruturam. Não é? Então é muito importante, Nilson, é muito importante. A gente precisa fazer uma reflexão sobre essas questões para que a gente não cometa os erros, não é que a gente vê muitas vezes acontecendo. Eu vou te dar um exemplo que eu também dei na minha palestra de domingo. Ah, eu assisti em casa. É, É, assisti em casa, muito então eu vou boa. contar para quem não assistiu, não é? Não. Eu tenho alguns amigos muito próximos, pessoas muito queridas. E aí eu disse assim para eles: Poxa vida, meu filho pela primeira vez sentou comigo e disse assim: Poxa, pai, eu não vou voltar. Eu arrumei um emprego, meu filho mora em Londres, e eu vou ficar por aqui, vou trabalhar aqui e vou seguir minha vida. E aí eu disse, e eu falo para os amigos, eu estava conversando com meus amigos dizem assim: Tá certo ele, porque esse país não tem jeito. Que eu pudesse, eu também ia, que eu também vou embora. E aí eu fico pensando, né? Eu fiquei pensando sobre isso, né? Porque o tema da palestra era o e agora, né? Como é E que eu agora? faço? Eu fiquei pensando sobre isso, não é? E eu fico pensando, né? Primeiro que esse não é o ponto, né? Estava dividindo com os amigos aquele sentimento de pai, né? O pessoal chama de o sentimento do ninho vazio, né? Que meus dois filhos saíram de casa, né? A síndrome do ninho vazio, né? Eu estava dividindo com eles, né? Uma coisa que me aperta o coração, Eu porque imagino. é claro que eu estou feliz da vida que meu filho se formou, fez mestrado, terminou, arrumou um emprego, é um cara honesto, é um cara de bem e vai construir a vida dele, seja onde for. Mas eu, pai, preferia que fosse aqui, do meu lado, né? Mas o que a vida propôs para ele é algo diferente. Eu estou feliz da vida por ele, mas eu sou pai. Então, uma coisa é a Sim. razão, outra coisa é a emoção. Eu tenho que me comportar para não ficar com os olhos marejados toda vez que eu falo sobre o assunto. Mas isso, É. esse exemplo demonstra julgamento. Esse exemplo demonstra, né, não indulgência para com o ambiente que a gente vive. E eu contei também no domingo, porque uma vez meu filho também fiquei conversando com ele, que eu falei assim para ele, pô, cara, ele tava reclamando, não sei o que, eu falei, pô, para de reclamar, você tá em Londres, tá em Cambridge, né? Aí ele virou para mim e falou, pai, deixa eu te contar uma coisa, aqui, 4 meses por ano, eu vivo na escuridão, porque o sol nasce às 10 e se põe às 3 da tarde. E as taxas de suicídio aumentam muito lá na Nossa. Inglaterra nessa fase de inverno, porque as pessoas não Yes. têm sol. Ele falou, pai, aqui eu convivo com -10 graus, com o caos e a sujeira da neve. Nossa. Aí, aí ele diz assim, ele falou, pai, você sabe que aqui tem miséria, porque você vem aqui me visitar, e lá tem miséria. E aí ele fala, pai, Então. aqui o mendigo morre no inverno de frio, Nossa. tá? Então, e lá tem mendigo, lá tem assalto, lá tem assassinato. Claro, é E numa a gente escala acha que não diferente. tem, né? A A gente gen- acha que não tem, né, Aí Alexandre? ele falou assim para mim, Eu. pai, toda vez que você falar para mim, porque você lembra que. Aí ele me soltou aquela que eu sempre solto para ele, que soltava para ele desde pequeno, que é assim, a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verdinha, não é? E nós somos espíritas. Aqui que a gente também aprende que a gente está no núcleo familiar correto, no círculo de amigos correto, no local em que a gente deveria estar, não é? Então é o copo meio cheio e o copo meio vazio, não é? A É, gente pode ver o verdade. copo sempre meio vazio, né? Eu aprendi com meu filho nesse exemplo que a gente tem que olhar o copo meio cheio. Não é? A gente vive num país que tem miséria, vive.
mas a gente tem um clima ameno e agradável, a gente vive num país onde a gente não está envolvido em nenhum conflito com outros É, países, não é? A gente pode ver o copo meio cheio, aqui tem mais violência urbana, aqui a gente vê mais a miséria, né? Porque lá a coisa é mais escondida, né? Mas, gente, eu já fui para lá no inverno. Vocês não sabem o que é 4 horas de sol por dia. Não é nem sol, é claridade. ah, eu acho que eu ia me suicidar. Não é? Eu não aguento. Eu acho que nós moramos num país maravilhoso nessa Pois parte de é. clima. E, e tudo isso para dar o exemplo daquilo que a gente está falando, porque a gente julga, não é? Sem conhecimento de causa, não é? É. A gente não sabe como é porque a gente não vive lá. Então, qual é a nossa reação? A gente diz, é isso mesmo, não é? Oi, Luzia, pode falar, fala, me ajuda. Boa noite. Boa noite. Eu só contar uma também. Tem um Claro. casal, filhos de amigos nossos aqui, de Paulínia, que chegaram essa semana dos Estados Unidos. Eles moraram lá, parece que mais de um ano, e ele estava trabalhando lá, e ela, dona de casa. Vieram embora. Aí eu falei, vieram passear? Não, viemos embora e nunca mais vamos lá. Não é porque, cruz credo, aquilo lá é pura lenda, sei lá, como é que eu esqueci a palavra agora que fala. Não tem nada de bom lá, não. É um horror. Ele falou assim: a moça, né, a menina, agora ela está com um bebezinho pequeno, mas antes do bebezinho, ela perdeu um bebê lá, e aí ficou no hospital das 8 da manhã ao meio-dia, diz que ficou em US$ 5.000. Lá não tem INPS, tem o coisa de saúde lá, né? O seguro de saúde, mas é caríssimo o plano, né? É, Caríssimo que ninguém aguenta pagar, né? Então eu falei, vai lá pensando que é bom, sai do nosso Brasil tão bom aqui, né? Aqui a gente tem o SUS, né? É muito bom. Quer dizer, pelo menos aqui em Paulínia é bom. Eu vejo falar assim por aí que outros lugares não é bom, né? Mas aqui em Paulínia, gente, é uma maravilha, tanto a saúde física como a bucal da gente, sabe? É uma beleza, eu adoro. Eu uhum, pagava plano de saúde, parei de pagar, pagava o Uniodonto, parei. Não precisa aqui. Mas a é gente é isso muito aí. bem atendido. É uma pena que o Brasil inteiro não é assim, porque se fosse, ninguém ia querer ir lá para os Estados Unidos, ir lá para qualquer lugar do mundo, sabe? O melhor lugar é aqui mesmo. Você sabe que tem um poeta, um músico brasileiro, vocês conhecem, claro, Vinícius de Moraes, Sim. e uma vez perguntaram para ele assim: e o que que você acha do nosso país? Aí a resposta dele foi a melhor resposta que eu já ouvi na minha vida. Ele disse assim: é bom, mas é ruim. É ruim, Mas é mas bom. é bom, não é? É, Então, tem coisa ruim e tem boas demais da conta também, é. ué. Agora, só para a gente voltar aqui para o nosso tema, Isso. né? E Não, só para porque, falar que o Brasil não é claro, tão assim, né? Aí vim para dar que a esse gente, exemplo muito perto da claro, gente, foi um exemplo muito perto, né? Aí eu quero contar para minha filha e para o meu filho, para eles nem pensar em ir para outro lugar, não sair é. daqui. O importante, né, desses exemplos todos, disso que a gente tem conversando, vem conversando, é a questão do julgamento, não é? E porque, como diz Emmanuel, né, como a gente é, né, regido pelo nosso orgulho, não é? A gente acredita, como eu já disse, que a gente sabe das coisas, quando na verdade a gente tem pouco conhecimento de causa, não é? Mas a gente é muito capaz de tecer uma crítica, né? Ou de soltar palavras, eu gosto de dizer ácidas, sobre temas que a gente pouco tem conhecimento, não é? E aí, e se a gente quer um dia, né, poder praticar a indulgência, como Jesus o fez, não é? Quando a gente fala da verdadeira indulgência, a gente precisa efetivamente primeiro passar por isso.
ser capaz de entender as coisas. E quando a gente não é capaz de entender, que a gente fica com a boca fechada, não é? Porque uma palavra, né, é como uma flecha. Uma vez que você lançou, essa palavra está lançada, não é? Não tem como ela voltar. E a gente, né, pode dizer coisas, não é? E fazer avaliações sobre coisas que podem efetivamente causar, não é? A tristeza, dor, sofrimento naqueles que estão nos escutando, não é? Então que a gente faça essas reflexões, que a gente pense muito nessas coisas, não é? Que a gente inicie o trabalho de ser mais indulgente, né, com a avaliação de nós mesmos e das nossas atitudes, não é? Para que a gente comece a caminhar nessa direção, na direção do entendimento, não é? Na direção do perdão, não é? E, e na direção do amor mesmo, né? E eu digo, quando eu falo amor, eu não falo de, mais uma vez, o amor que a gente sente pelas nossas esposas, pelos nossos filhos e pelos nossos pais. Eu falo do amor, né? E eu falei disso no domingo também, como atitude, né? O amor como respeito, não é? O amor como entendimento a todos aqueles, né, que são nossos irmãos, não é? Ser indulgente é isso, não é? É tratar as pessoas com respeito, com tranquilidade, tentar entender, não é? E se a gente não é capaz, que a gente, por favor, silencie, não é? Que a gente silencie, para que a gente não julgue, né? Enquanto a gente continuar se colocando numa posição de julgamento, não é? A gente não vai ser capaz de caminhar, né, nessa qualidade tão bonita que é a indulgência, a capacidade, não é, de poder perdoar. E se a gente não é capaz, não é, como diz, né, São João aqui, Deus não vai ser capaz. Na verdade, nem aqueles que estão ao nosso redor vão ser capazes, não é? Porque eu não vou estar rodeado de pessoas, eu vou estar rodeado de pessoas que pensam como eu, não é? É natural, não é? A gente se aproxima. Então, essas são questões bastante importantes, não é? E que a gente faça essa reflexão, verdadeiramente, para que a gente possa, não é? Aprender a compreender, que a gente possa ser apoio àqueles que cometam os erros, não é? Para que a gente possa caminhar, não é? E que a gente consiga se aproximar daqueles que também pensam como nós, assim, e que fazem esforço para fazer assim, para que os nossos próprios erros sejam perdoados, né? Porque aí nesse momento é porque eu sou capaz de perdoar o daqueles com os quais eu cometi os meus erros. E que eu guarde isso, sim, na minha memória, não é? Os meus erros, não é? Os meus tropeços. E que eu também guarde na minha memória os erros e os tropeços dos outros, para que eu não cometa nem os meus, nem os dos outros. Não? A gente pode cometer aqueles que a gente não conhece, não viu e não sabe. Né? Esses a gente está perdoado, eu acho. Né? Porque aí a gente vai aprender mais um pouquinho. Porque a vida é assim. Né? A gente vai caminhando e vai aprendendo. Vai caminhando e vai aprendendo. Gente, a gente tem mais 5 minutinhos. Alguém me ajuda? Porque eu não vou entrar em outro item. Alguém quer complementar? Eu não quero entrar em outro item faltando 5 minutos. Aí a gente volta no item 18 na semana que vem. Luzia, mais alguma coisa? Ju, Nils, Eleci, Faustinho, Antônio que chegou. Não, eu queria apagar essa mãozinha sem vergonha que não sai daqui. Quando eu levantar a mãozinha.
Tá bem, tá bem. Nilza, mais alguma coisa? Alessi? Quando eu preciso dela, eu tenho que buscar lá no meio de um monte de coisa. E agora que eu quero que ela vá embora, ela não vai. Tá bom? Então ela vai cair, não tem como. Não Não sei tem como problema. tirar daqui. Estou Não tem tentando problema. tirar. Senão eu tiro ela Tá. aqui. Pode tirar. Isso, isso. Eu vou trazer para o Alexandre Hum. um texto do Rubem Alves. É que agora eu não tenho a fala do que diz, né? Sobre os filhos são flechas. Você já viu esse texto dele? Não, traz pra gente. A gente lê na próxima semana. A gente começa lendo ele. É porque tá muito ligado com isso que você está passando com seus filhos e fala muito dos os filhos são como flechas, né? Você cria eles e um dia eles vão embora. É isso Mas aí. é um texto muito bonito. Eu vou ver se eu acho e trago no próximo estudo para você. Tá bom? Então, tá bom. Então tá bem, gente. Então faltam 3 minutinhos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento desse nosso estudo e início do próximo estudo, não é? Vamos, nesse momento, serenar as nossas mentes e os nossos corações e agradecer a espiritualidade por essa hora de conversa, de reflexão sobre a indulgência, questão tão importante no nosso comportamento e no nosso desenvolvimento moral, não é? Agradecer aos espíritos que vieram aqui também nos acompanhar para aprender conosco. E deixar a nossa prece, as nossas melhores vibrações a todos aqueles irmãos que nesse momento tanto precisam. Pobres e miseráveis, doentes, em zonas de guerra e de conflito. Não é? Também deixar a nossa vibração especial lá para o solar das Magnólias, não é? Aquela casa tão ligada a nós, né? Que faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Pedir que a espiritualidade abençoe a próxima hora de estudo sobre um tema tão importante que é a mediunidade. Não é? E assim, um coração tranquilo e sereno, a gente oferece à equipe que nos acompanha as nossas melhores vibrações em forma de prece. Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós, meu Pai, o vosso reino, que é de amor e de bondade. E seja feita, Senhor, a vossa vontade, e não a nossa, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso, de cada dia, dai-nos hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, os nossos erros e os nossos tropeços, na mesma medida em que vamos aprendendo a perdoar aqueles que erram e que pecam para conosco. Não nos deixeis, Senhor, entregues às tentações. Livra-nos de todos os males, porque temos a certeza de que não estamos sós, e que em vossas mãos, meu Pai, repousa todo o poder, todo o reino e toda a glória. E que assim seja. Bom, último avisozinho, como a gente conversou no começo do nosso estudo, a partir da próxima semana nós vamos inverter o horário. Nosso estudo vai começar às 9 horas. Assim eu e o Antônio podemos fazer algumas atividades de terça-feira lá no nosso cantinho. Então, Edu, nós vamos fazer assim: você vai ser o primeiro estudo e a gente vai continuar o nosso estudo a partir das 21 horas, tá bom? De terça-feira, Tá tá? bom. Então, todos aqueles que participam do nosso estudo das 19 concordaram em fazer as 21. Então, Antônio, para você saber, tá tudo certo. Semana que vem a gente entra às 21, tá bem? Então, mas aí, ó, deixa eu só te Hum. falar, no dia 14, e não vai ser nessa semana,